Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos caminhando aí, rumo Deus sabe lá onde, né? A humanidade está mais perdida que qualquer outra coisa, mas a gente continua aqui fazendo a nossa parte, fazendo o nosso esforço, não é? Vamos lá então, gente. Aulinha especial de História do Brasil, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a introdução, na verdade, da formação do Brasil colonial, né? Também chamado de período pré-colonial do Brasil. Nós vamos entender o que aconteceu por essas terras a partir do momento em que os portugueses aqui pisaram. Beleza, gente? Beleza. A primeira coisa que é importante a gente conversar é por que os portugueses vieram para cá. Em teoria, a gente já sabe desse porquê. Mas o fato de que teoricamente a gente já sabe não quer dizer que na prática realmente isso esteja vivo nas nossas memórias. Então vamos lembrar um pouquinho de quais foram as motivações básicas para que esse processo de grandes navegações e para que esse processo de colonização do chamado Novo Mundo pudesse acontecer, tá bom? O grande lance, galerinha, o grande lance é, nós estamos num momento da história da Europa chamado Antigo Regime, né, nesse século XVI, que é o momento da colonização da América. E no Antigo Regime, as duas características mais marcantes, né, fundamentalmente na política e na economia, eram o mercantilismo e o absolutismo. Né? O absolutismo era o regime político, marcado por uma imensa centralização do poder nas mãos do rei, que exercia uma soberania sobre o resto da sociedade, usando o Estado para impor uma forma absoluta de poder concentrada nas mãos do monarca. Só que o absolutismo do rei, que a gente já estudou, era, ou deve ter estudado, né? Sei lá quem é que está assistindo essa aula, mas nós já temos uma aula disponível sobre isso no canal. O absolutismo era sustentado, quer dizer, era possibilitado por uma política econômica muito específica adotada pelos governos absolutistas. Porque nós temos que lembrar que esse momento histórico que nós estamos vivendo, inclusive que foi o grande motivo impulsionador das grandes navegações, é um momento de conclusão de um processo longo e lento de formação do sistema capitalista. Né? Desde lá do século XII, século XI, estava rolando uma expansão comercial na Europa, tanto marítima das cidades italianas fazendo comércio pelo mar Mediterrâneo com o Oriente, as cidades italianas fazendo comércio com o norte da Europa, circundando a própria Europa, né, a Península, saindo do mar Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar e circundando a Península Ibérica para chegar com comércio marítimo nas regiões da Inglaterra, do norte da França, da Flandres, da Escandinávia, do atual norte da Alemanha, ou melhor, do norte da atual Alemanha, enfim. E também comércio terrestre cada vez maior, que gerou, inclusive o que a gente costuma chamar na história de renascimento comercial urbano. Então aí está o início da gênese do capitalismo, o início da formação do sistema capitalista. Nesse processo de expansão comercial e também de formação e crescimento e desenvolvimento de cidades e atividades econômicas urbanas, não só o comércio, mas o desenvolvimento de moeda, de bancos, de atividades financeiras como companhias de seguro, como casas de câmbio. Também o desenvolvimento de atividades artesanais, de fabricação de mercadorias de uso comum, ferramentas, calçados, tecidos, roupas, etc. Objetos de uso doméstico, enfim, equipamentos, armas. E também da atividades de prestação de serviço, né? Serviços manuais, como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, serviços intelectuais, como professores, juristas, né? Gente que formulava os contratos que a burguesia usava para fazer os seus negócios, artistas, enfim, uma infinidade de atividades econômicas e de funções sociais novas que estão surgindo. Dentre essas funções novas, a tal da burguesia, né? Uma nova camada social que vai basear o desenvolvimento da sua atividade econômica e social na busca pela acumulação do lucro e do reinvestimento desse dinheiro
para gerar mais acumulação do lucro, ou seja, na transformação desse dinheiro numa relação econômica de exploração do trabalho e de desenvolvimento dos negócios que vai levar ao surgimento do capital, né, do capitalismo, do dinheiro em relação, do dinheiro se relacionando com a natureza, com o trabalho, do dinheiro se relacionando com o investimento para gerar novos negócios, cada vez mais lucro e assim formar esse tal do sistema capitalista. Então, burguesia, cidades, expansão comercial era uma realidade que estava acontecendo na Europa. Só que aí o que acontece? Nos séculos 14 e 15, essa expansão, ou melhor, essa formação do sistema capitalista, essa expansão do comércio trava. E trava por quê? Por dois motivos. Porque no século 14 teve a crise da fome, peste e guerra, que travou a Europa inteira. Para sair dessa crise, então, precisava um impulso novo de expansão econômico-comercial, e isso vai ser feito pelo Estado, né? Pelo Estado português, Estado espanhol, enfim, pelo poder centralizado nas mãos do Estado que vai reunir os recursos capazes de fazer esse impulso, e também porque no século XV a economia, ou a formação e o crescimento da economia capitalista sofreu um outro problema, que é uma crise de crescimento, ou seja, o comércio cresceu até onde deu. Havia limites claros para o crescimento do comércio dentro da Europa que estavam ligados à própria dinâmica da economia europeia, que era ainda feudal no campo, na sua maior parte, né? O capitalismo, a produção agrícola voltada para os negócios e para o lucro ainda era um embrião nesse momento, ainda estava em um desenvolvimento bem inicial, bem mais atrasado, entre aspas, em comparação com o comércio, por exemplo, ou as atividades financeiras, bancárias. E, de outro lado, a produção de riquezas na Europa tinha uma lucratividade, uma capacidade de produção e geração de riqueza muito limitada, porque o trabalho e a produção eram artesanais. Então, o que a Europa precisou? A Europa precisou buscar riqueza fora do próprio continente europeu. E aí, como eu disse, o que vai ser o elemento capaz de impulsionar essas grandes navegações, essa expansão ultramarina, vai ser a centralização do poder e dos recursos na mão do Estado, que vai gerir e estimular essas navegações. É aí que nasce, então, o sistema mercantilista. Por quê? Porque o mercantilismo vai ser a doutrina econômica do absolutismo e desse capitalismo de expansão comercial, de expansão marítima, de busca de mercados e produtos fora da Europa, já que a Europa estava saturada ou travada pela crise do século XIV e suas consequências no século XV. Então, quer dizer, o que o mercantilismo representa? Representa a maneira que o Estado absolutista desenvolveu de gerar um crescimento, uma expansão, um desenvolvimento do capitalismo e direcionar o capitalismo aprisionado nas mãos desse Estado absolutista, que é um Estado absolutista comandado por um rei que é um nobre. É um Estado absolutista que existe para sustentar os privilégios do clero e da nobreza, mas que usa o capitalismo aprisionado nas mãos desse Estado como ferramenta para criar condições para o próprio desenvolvimento do absolutismo, ou seja, para que, com o lucro comercial da burguesia, o Estado cobre impostos e, com esses impostos, consiga formar exército, consiga formar força policial para impor a ordem através do monopólio da força e da violência, sistema judiciário, impor leis, enfim, impor um sistema de poder absolutamente concentrado nas mãos do rei. Né? Então, mercantilismo e absolutismo são irmãos siameses. O mercantilismo, portanto, é a doutrina, ou seja, o conjunto de princípios e práticas econômicas do absolutismo e do capitalismo comercial. Agora, quais são essas práticas? Né? Essas práticas podem ser classificadas em algumas características fundamentais. Então vamos lá. A primeira característica fundamental, que essa lista aqui não está necessariamente numa ordem de importância, e nem o que eu vou falar está numa ordem de importância, porque, na verdade, essas coisas se entrelaçam, né? Se influenciam mutuamente, elas são inseparáveis, e elas formam um conjunto de características que delimitam essa doutrina econômica do mercantilismo. Mas então, a ideia básica fundamental é um profundo intervencionismo estatal. O que isso quer dizer?
Quer dizer que o Estado é que vai controlar a economia, criar as regras da economia e vai direcionar os negócios da burguesia para aquelas atividades econômicas que interessam ao Estado, ao rei, à ampliação e sustentação do absolutismo. Tá certo? Então não é um capitalismo como nós temos hoje, que é um capitalismo baseado no princípio do liberalismo, né, da livre acumulação de lucro, da livre iniciativa econômica, da livre concorrência empresarial, da livre acumulação de capital e acumulação de bens e patrimônios. Não. Tudo isso era gerado, ou melhor, gerido, né, gerenciado, direcionado e sustentado pelo Estado. Como a burguesia estava num momento de crise, né, crise pós-fome, peste e guerra, crise de não conseguir mais expandir a atividade lucrativa capitalista dentro da Europa por conta das limitações que eu já expliquei, até para a burguesia apareceu um bom acordo, né, acordo entre aspas, uma boa situação. Ter o Estado absolutista enquanto impulsionador da atividade comercial, mesmo que isso custasse que a burguesia não tinha autonomia e não tinha liberdade para diversificar e direcionar os seus negócios de acordo com o seu interesse. Mas, em todo caso, o que vai acontecer então? Como é que o rei absolutista, como é que o mercantilismo vai direcionar a economia? Né? Fazendo intervencionismo estatal, como eu já falei, eu vou explicar um pouco melhor isso depois, que é o Estado controlando a economia e direcionando a economia para aquelas atividades econômicas que interessam para o Estado. Então, a primeira conclusão é que a grande busca do sistema mercantilista é pela acumulação de metais preciosos. Porque como nessa época a base da fabricação do dinheiro, da moeda, era metal precioso, era ouro e prata fundamentalmente, todo o desenvolvimento econômico, toda a atividade capitalista e todo o desenvolvimento comercial dependia de um estoque de metal precioso que permitisse botar mais moeda no mercado para tornar, né, o Estado fabricar dinheiro e colocar dinheiro no mercado, injetar dinheiro na economia para que a economia pudesse se expandir. Sem esse capital, sem esse dinheiro materializado em moeda fabricada com metais preciosos, não seria possível a expansão do sistema, porque se eu quero fazer mais comércio, mas o governo não fabrica mais dinheiro, porque é o governo que fabrica dinheiro, né? Se o governo não fabrica mais dinheiro, como é que o comércio vai crescer? Como é que a riqueza vai circular? Percebe? Então era fundamental acumular metal precioso. Mas para isso, a base econômica até então vigente na Europa não era capaz de expandir nem os metais preciosos, porque as jazidas de metal precioso dentro da Europa já tinham se esgotado, e nem era capaz de gerar uma riqueza para ser comercializada e circulada para conseguir obter metais preciosos pelo comércio para acumular esses metais preciosos e gerar moeda. Por que não? Porque a produção agrícola ainda era predominantemente feudal, porque a produção a fabricação de mercadorias era completamente artesanal. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? O sistema mercantilista ele passa a considerar a produção de mercadorias como uma atividade secundária, marginal, que não deve ser tida como a base do crescimento, do desenvolvimento e da sustentação da economia. A produção, como ela não era muito lucrativa por não ser muito forte por causa da produção ser artesanal ou feudal, a produção era vista como uma atividade secundária, de menor importância, porque gerava uma lucratividade baixa, comparativamente com o quê? Com o comércio externo, especialmente o comércio de especiarias, de produtos especiais de luxo que vinham de fora da Europa e que tinham uma lucratividade gigantesca, altíssima. Só que as especiarias eram dominadas pelos italianos, que compravam as especiarias navegando pelo mar Mediterrâneo. Mas as especiarias não eram produzidas na orla do Mediterrâneo, elas eram produzidas lá no Extremo Oriente, lá na China, lá na Índia, lá no Japão, lá na Malásia, né, lá na Indonésia, lá naquelas regiões do Extremo Oriente. Então, para conseguir expandir o comércio, expandir o mercado, expandir o lucro, expandir o capitalismo, era necessário criar uma nova modalidade de comércio. E daí que vem as grandes navegações. Essa nova modalidade era o quê? Buscar a especiaria direto na Índia, colonizar a América para
transferir para as colônias a função marginalizada e secundária, considerada menos lucrativa e menos importante, que era a função de produzir a riqueza. As potências comerciais europeias, aos países capitalistas, mercantilistas europeus, ficava como função exclusiva o que era a atividade mais lucrativa, que gerava lucro mais rápido no menor tempo. Lucro mais alto no menor tempo. Que era atividade comercial, ou seja, comprar especiaria pronta no Oriente e revender, comprar o produto colonial pronto na América e revender. Ou se a potência mercantilista, né, se o país europeu mercantilista, colonialista, comercialista desse sorte entre aspas, de encontrar metal precioso nas terras, né, colonizadas, ocupadas e controladas comercialmente por essas metrópoles, por esses países europeus mercantilistas, o lance era explorar diretamente a extração de metal precioso, que nós vamos ver mais tarde, é o que a Espanha concentrou seu sistema mercantilista para fazer. Isso é chamado de bulionismo, que é o mercantilismo espanhol baseado na extração de riquezas, da extração de metais preciosos diretamente pelos povos indígenas aqui da América. Muito ouro lá no México dos astecas, que vão ser brutalmente assassinados nas guerras de conquista e brutalmente submetidos a um trabalho compulsório violentíssimo nas minas de ouro lá do México, e os incas na América do Sul, na zona das montanhas dos Andes, da Cordilheira dos Andes, que também vão ser violentamente assassinados no processo de guerra de conquista e vão ser brutalmente submetidos a trabalho forçado na exploração de minas de prata, especialmente na região de Potosí. Então isso significa que o mercantilismo, olha só a minha frase aqui, o mercantilismo se manifesta de maneiras diferentes em diferentes países europeus que estão adotando essa doutrina. Então, a Espanha vai fazer um mercantilismo mais voltado para explorar diretamente metais preciosos. Portugal, que vai desenvolver um caminho marítimo, oceânico, pelo Atlântico, para fazer comércio com a Índia, vai focar a sua atividade econômica no comércio externo de especiarias. Né? Compra especiaria barata na Índia e revende muito mais caro na Europa. Outras regiões da Europa que não vão conseguir obter, olha só, por isso que o colonialismo é uma característica fundamental do mercantilismo também. Por quê? Porque é da exploração de colônias que geram os produtos lucrativos que vão permitir a expansão da acumulação de metais preciosos pela exportação dessas especiarias lucrativas. Mas os países europeus que não conseguirem ter colônias lucrativas logo de cara, eles não vão ficar tipo chorando e chupando o dedo que nem um bebê e falando assim, não tenho colônia, o que eu vou fazer agora? Eles vão desenvolver outras atividades econômicas, né? A gente já viu, e quem não viu assista a videoaula, que na França o mercantilismo vai ser colbertismo, porque vai ser de exploração, de comercialização de produtos industriais de luxo, aproveitando que a corte francesa absolutista era uma espécie de moda internacional do que era a elegância e a sofisticação da nobreza, a França exportava cosméticos, tecidos e roupas de luxo, enfim. Então o mercantilismo francês não vai ser colonialista logo de cara, porque não vai conseguir colônia lucrativa logo de cara. O mercantilismo francês vai ser colbertista, que é exportador de produtos de luxo, produtos artesanais, manufaturados de luxo. Já a Inglaterra nem é luxo, a Inglaterra é industrialismo mesmo, que é a produção de mercadorias industriais, na verdade artesanais e manufaturadas, de uso comum. Porque a Inglaterra também vai demorar demais para centralizar e unificar seu Estado Nacional, vai demorar demais para fazer as suas navegações marítimas, em comparação com Portugal e Espanha e Holanda, obviamente, e, portanto, vai demorar demais para ter colônias lucrativas. E durante mais de um século, ou melhor, na verdade, durante mais de 2 séculos e meio, a Inglaterra vai desenvolver uma forte atividade capitalista baseada naquele tipo de atividade econômica que era considerada secundária e marginal pelo mercantilismo, que era a produção
manufatureira. Mas como os ingleses não tiveram opção, eles vão desenvolver esse mercantilismo específico, único, que inclusive vai ser muito importante para a Inglaterra mais tarde, bem mais tarde, 2 séculos mais tarde, 2 séculos e meio mais tarde, para a Inglaterra ser o berço da Revolução Industrial. Porque a Inglaterra já tinha um know-how, um acúmulo de experiência, um acúmulo de capital nessa parte industrial, nessa parte de fabricação, por causa do seu mercantilismo bizarro, que não foi explorador de colônias desde o começo. Agora, quem tinha colônia, vai explorar a colônia. A Espanha no seu bulionismo, né, dos metais preciosos, Portugal no seu mercantilismo clássico de explorar o comércio com as colônias. Então o colonialismo é fundamental. Então por quê? Por que essas características são fundamentais? Porque no fundo o que o mercantilismo busca é estabelecer um negócio chamado de balança comercial favorável. Que quer dizer o quê? Quer dizer que o país precisa, para acumular metais preciosos, exportar mais e importar menos. Não em quantidade, mas em valor. Né? Conseguir obter mais moeda, mais metal precioso, portanto, pela exportação das mercadorias que nossa economia tem capacidade de fornecer. Então, no caso de Portugal, vai ser especiaria, no caso da Inglaterra, vai ser manufatura, no caso da França, vai ser produto de artesanal de luxo, mas enfim, exportar mais, receber mais através da exportação do que gastar com a importação de produto estrangeiro. É por isso que um dos elementos do intervencionismo estatal, né, do Estado controlar e direcionar a economia, é fazer o protecionismo alfandegário. Que quer dizer o quê? Proteger a alfândega. Significa impedir a livre entrada de produto importado estrangeiro. Então, a alfândega é uma espécie de porta de entrada do comércio e da circulação de mercadorias num país. Né? Quando você vai viajar para fora do Brasil, o aeroporto tem uma alfândega. E você tem que passar pela alfândega, declarar o que você está levando e tal. E às vezes a alfândega encana com você para ver se você não está contrabandeando alguma coisa sem pagar o devido imposto e fiscaliza a sua bagagem. Por quê? Porque a alfândega é a porta de entrada e saída do comércio das mercadorias de um país. Então tem alfândega no porto, né, no litoral, para fiscalizar os navios, tem nos aeroportos para fiscalizar os voos, os aviões, suas cargas, enfim, seus passageiros. E é isso. Então o que é fazer protecionismo alfandegário? É proteger a alfândega, é proteger a porta de entrada do comércio estrangeiro no nosso país, para não deixar esse comércio estrangeiro arrancar os nossos metais preciosos livremente. E como é que faz isso? Cobrando imposto alto do produto importado. Assim, cobrando imposto alto do produto importado, o produto importado fica tão caro que é possível as pessoas, ao invés de comprar o produto importado, comprar o produto nacional. Porque o produto nacional não paga tanto imposto quanto o produto importado, porque ele é um produto interno, não passa pela alfândega. Então o produto nacional fica mais barato, o produto importado fica muito caro, e isso impede que o nosso metal precioso vá embora. Agora, só dá certo esse esquema de protecionismo alfandegário quando? Quando os estrangeiros que querem comercializar aqui no nosso país estiverem vendendo um produto que a gente também produz. Né? Então, se, sei lá, os comerciantes ingleses vão vender calçados ingleses no Brasil, se a gente fabrica calçado no Brasil com protecionismo alfandegário, a gente consegue cobrar um imposto tão alto do produto importado que o sapato inglês fica muito caro e o Brasil, mesmo tendo uma indústria mais tosca, de menor tecnologia e menor qualidade, consegue produzir um calçado mais barato, porque não paga tanto imposto, porque não é importado. Um calçado mais barato vai conseguir concorrer. Né? Então a maioria das pessoas vai comprar sapato importado, que é melhor, mas é muito mais caro. Quem tem muita grana vai. Mas a maioria da sociedade não, porque não tem muita grana. Vai comprar o que é mais barato, vai comprar o calçado nacional, protegendo, portanto, a nossa economia. Protecionismo alfandegário é essa a lógica. Mas aí, se todos os países da Europa vão ser mercantilistas, e eles vão, e se todos os países da Europa vão fazer protecionismo alfandegário, e eles fizeram, como é que vai fazer para nós conseguirmos vender o nosso produto lá fora? Porque nós queremos acumular metal precioso. E para isso nós precisamos fazer comércio externo para receber pagamento das nossas exportações com metal precioso. Como é que a gente fura, então, o protecionismo alfandegário?
vendendo um produto que os estrangeiros não produzem, ou se eles produzem, eles não conseguem produzir tão barato quanto nós, que nem o protecionismo alfandegário consiga evitar. Então, o que Portugal vai fazer? E aí nós vamos chegar em por que Portugal vai lidar, ou como é que Portugal vai lidar com a colonização do Brasil. Portugal, que era um país que não tinha desenvolvimento manufatureiro, e era um país que tinha um comércio direto com a Índia muito forte, Portugal vai buscar especiaria, por isso que o colonialismo é central. Portugal vai buscar especiaria nas colônias e vai revender essas especiarias no resto da Europa, acumulando enormes fortunas comerciais para a burguesia comercial portuguesa através desse comércio colonialista direcionado pelo Estado absolutista que impõe o mercantilismo. Tudo bem, gente? Se não tiver tudo bem, não vai ter como vocês me falarem agora, porque essa bagaça está sendo gravada. Mas vocês me procurem, tá? Me procurem, vocês sabem os meus canais, vocês me procurem. Mas aí qual é o lance então, gente? Olha só. Se então Portugal tem uma lógica mercantilista na sua atividade econômica, Portugal quer o quê? Acesso fácil e barato a produtos altamente lucrativos que já estejam prontos. Então, a diretriz principal, né, o plano A da economia mercantilista portuguesa é nem o governo de Portugal, nem o comércio, né, a burguesia portuguesa, os comerciantes portugueses, ninguém de Portugal gastar um tostão que seja para investir em produção. O foco, a diretriz da economia portuguesa é comprar pronto e revender. Então, onde que tinha produto pronto para comprar? Portugal só vai investir no comércio, né? Em ampliar sua frota comercial, em fazer as navegações. Então, onde que tinha produto pronto? Tinha lá na Índia. E desde 1498, Portugal já estava, né, depois da viagem do Vasco da Gama, a gente já estudou isso também, Portugal já estava explorando o comércio com a Índia. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, o que é que eles veem no Brasil? O que é que eles percebem no Brasil? O que é que eles, com o olhar mercantilista que a coroa portuguesa e a burguesia portuguesa tinham, o que é que eles enxergam no Brasil? Que não era Brasil, né? Eram terras de centenas de diferentes povos indígenas, cada um chamava a sua terra de um jeito, né? O jeito predominante, que eu não lembro se era dos Tupi, ou dos Guarani, ou dos dois, sei lá eu, era Pindorama. Mas cada povo com diferente linguagem, uma diferente cultura, chamava de um jeito. Enfim, quando os portugueses chegam a essas terras, o que é que eles enxergam com um olhar mercantilista? Eles enxergam aquilo que o Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão da frota de Cabral, relatou na primeira carta enviada ao rei de Portugal, dizendo: olha, chegamos numa terra desconhecida, estamos chamando essa terra desconhecida de, primeiro chamado de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, enfim, estamos chamando essa terra de Terra de Santa Cruz, e o que tem aqui é uma terra fértil, tão fértil que qualquer coisa que Portugal decidir plantar nessa terra vai nascer. Isso foi que o Caminha falou. Temos mato, madeira, floresta, temos índio, um povo aqui desconhecido, eles não chamaram de índio, chamaram de... na verdade chamaram de indígenas mesmo, mas de índios mesmo, que esse é o termo pejorativo que os portugueses usavam para se referir aos povos nativos da América. Então, achamos o povo que mora aqui, esses povos selvagens, encontramos selvagens, e encontramos terra fértil. Ora, se você é um burguês de Portugal, e se você é um rei de Portugal, que não quer investir o dinheiro que você tem, o dinheiro do Estado, né, do rei, é o dinheiro que vem dos impostos. O dinheiro da burguesia é o dinheiro do lucro da sua atividade econômica. Você tem uma cabeça mercantilista, você não quer investir na produção, você quer investir na comercialização, que é mais lucrativa e dá lucro mais rápido. Você, rei de Portugal, comerciante português, vai se interessar pela colonização do Brasil? Porque se o que tem aqui é povo selvagem, terra para plantar e mato,
Para fazer isso aqui virar uma colônia que produza alguma coisa interessante para gerar lucro, vai ter que ter um enorme investimento para arrancar a terra da mão dos povos nativos, para preparar a terra para o desenvolvimento agrícola, para decidir organizar a produção agrícola que for mais conveniente, que possa gerar produtos lucrativos para depois de tudo isso, esse investimento de anos, sem ter retorno nenhum, começar a ter produção agrícola de produtos tropicais, especiarias tropicais, plantadas aqui na colônia para poder abastecer o comércio europeu. Sendo que tinha uma fonte inesgotável de riquezas, ou aparentemente inesgotável, né, de riquezas comerciais, que era a exploração do comércio com a Índia, velho. Então, nem Portugal, nem a burguesia portuguesa vão se interessar pelo Brasil. Porque o Brasil exige investimento, e eles não querem investir, eles têm o lucro garantido lá. Então, o que vai acontecer? Os primeiros 30 anos da existência do Brasil como colônia de Portugal, não vai ter colonização. Então, de 1500 a 1530 não vai ter exatamente uma presença colonizadora portuguesa, portuguesa no Brasil. O que vai ter são 4 coisas. 4 coisas vão acontecer nesses 30 anos. Coisa 1, Portugal vai mandar para cá um bando de degredado. O que é degredado? Gente exilada de Portugal, criminosos, inimigos políticos do governo, pessoas perseguidas por motivos religiosos ou outros motivos. Esses degredados vão ser mandados para cá para estabelecerem contatos iniciais com os povos indígenas, fundarem, né, vilarejos, povoados portugueses para garantir a posse da terra, para diminuir o risco de ter outros países europeus com sangue no zóio e zóio gordo, como a França ou como a Inglaterra, que não tinham colônias, tentando invadir essa bagaça e tirar essa bagaça das mãos de Portugal. Então Portugal não estava interessado em investir e colonizar? Não, mas também não queria perder, porque essa terra podia vir a dar lucro. Então manda os marginais de Portugal para cá para serem a ocupação inicial. É por isso que, se vocês assistirem um documentário, né, uma parte dos meus alunos certamente já assistiu, porque eu enviei isso como sugestão de estudo, um documentário, uma série documental que chama Guerras do Brasil, um documentário sobre as guerras de conquista. Você vai ver o depoimento de um líder indígena e de um pensador indígena brasileiro chamado Ailton Krenak, que ele diz o seguinte, que se os índios não tivessem acolhido os portugueses que chegaram, esses degredados, eles teriam morrido de fome ou naufragado, porque não conseguiram nem chegar aqui ao Brasil. Então, os índios é que, alguns, né, uns combateram, mas a maioria dos índios é que permitiu, então, vendo os portugueses como um povo desesperado, maltrapilho e miserável, permitiu que eles vivessem achando que era possível estabelecer um contato harmonioso, um contato amigável, um contato amistoso e dividir a prosperidade que existia nas terras do Brasil. Se enganaram, né? Mais tarde eles vão perceber que se enganaram, porque mais tarde Portugal vai começar de fato a colonizar o Brasil e aí vai ser o genocídio dos povos indígenas no Brasil também. Mas em todo caso, essa é a primeira coisa que Portugal fez nesses 30 anos, né? Mandar degredados para cá para tentar minimamente manter a terra. A segunda coisa, vai mandar algumas expedições de reconhecimento da costa e de defesa do litoral. Então, quando os portugueses percebiam que tinha tentativas de ingleses, franceses e holandeses de chegar ao Brasil e estabelecer povoados aqui, os portugueses mandavam, né, o Estado português mandava frotas para expulsar esses comerciantes estrangeiros que tentassem se estabelecer aqui. E também para descobrir qual era o formato, né, o mapa, para poder elaborar o mapa, né, o formato do litoral e a extensão das terras que Portugal tinha no Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre o rei de Portugal e o rei da Espanha. Essa é a segunda coisa que Portugal fez. Expedições esporádicas. A terceira coisa que aconteceu por aqui, enquanto estava nesse período pré-colonial, de desinteresse inicial dos portugueses pelo Brasil, porque não tinha nada pronto para dar lucro, é que tinha uma coisa pronta para dar lucro, o tal do pau-brasil, né? Que é uma madeira vermelha, por isso que chama pau-brasil, é uma madeira já conhecida dos portugueses lá na Índia, é uma madeira de
coloração avermelhada, um vermelho bem forte, bem vivo, que essa seiva pode ser extraída da árvore para fazer corante de tecido. Então, por isso, pau-brasil. Pau, madeira, Brasil, vermelho, cor de brasa, vermelho vivo. Então, o nosso nome do nosso país, Brasil, na verdade significa vermelho vivo, vermelho cor de brasa. A terra do Brasil, a terra do vermelho cor de brasa. Por isso que eu sempre casco o bico quando eu vejo essa galera conservadora, que acha que é nacionalista, né? Os caras meio autoritário, meio fascistão, falando assim, nossa bandeira nunca será vermelha. Claro que não, porque a nossa bandeira é verde e amarela, porque o verde era a cor da família real portuguesa, na época que o Brasil ficou independente, os Orleans e Bragança, e o amarelo era a cor da família Habsburgo, que era a esposa do Dom Pedro I, que foi o príncipe português que proclamou a independência do Brasil. Os Habsburgo eram reis da Áustria. Então a nossa bandeira nunca será vermelha. Eu tenho orgulho do verde e amarelo. Eu tenho também, mas ter orgulho do verde e amarelo quer dizer eu tenho orgulho dos portugueses e dos austríacos, mas tudo bem. Nossa bandeira nunca será vermelha, mas o nome do país é. O Brasil é vermelho, cor de brasa. Mas tá bom. É só uma curiosidade que eu acho assim. Ai, ai, como desconhecer a história faz a gente passar uns perrengues que a gente nem sabe o que está passando, né? Enfim, então esse pau-brasil era como? Alguns poucos comerciantes portugueses vinham para cá, porque o corante era realmente, o corante extraído da madeira era muito bom para tingir tecido e era muito caro, muito valioso. Então alguns comerciantes vinham para o Brasil para extrair pau-brasil, para vender pau-brasil para fabricante de corante. E usavam os índios, né? Toda aquela fita que a tiazinha lá da segunda série contou para nós, né? Que dava espelhinhos e bugigangas para os índios extrair a madeira e embarcar a madeira nos navios. Isso não é exatamente assim que o rolê aconteceu. Eram acordos, né? De trocas de presentes. Os índios funcionavam assim, eles não tinham uma mentalidade capitalista. Então eles tinham curiosidade a respeito daquelas mercadorias, daqueles produtos, daqueles bens que os portugueses traziam e faziam acordos de escambo, acordos de troca de presentes. Então, a gente, beleza, a gente carrega as coisas para vocês. O que vocês dão para nós? Né? Eu te dou grana. Não, mas grana não me interessa. O que me interessa é isso aí, entendeu? Então não é que os índios foram enganados, ingênuos e tal. É que grana para eles foda-se, porque não era uma economia mercantil, cara. Você tem que parar, né? A gente tem que parar de pensar dentro da caixinha do capitalismo. O mundo nem sempre foi capitalista, e quando a Europa estava com o capitalismo fazendo essa expansão, essa primeira globalização da economia, nem todos os outros povos do mundo não eram capitalistas, enxergavam a realidade de um outro jeito, com outra mentalidade. Mas enfim, essa é a terceira coisa, o pau-brasil, que não era muito. Por quê? Porque a maioria dos comerciantes portugueses queriam mesmo a especiaria da Índia, que era o que realmente bombava de dar lucro. E um quarto elemento desse período pré-colonial do Brasil eram as ameaças estrangeiras mais ou menos constantes. Por quê? Porque principalmente franceses e holandeses tinham muito interesse também no pau-brasil e tentavam se fixar no litoral. E franceses e holandeses e ingleses tinham interesse em obter colônias tropicais onde pudessem produzir coisas lucrativas, né, para também ter um mercantilismo colonialista, além daquele industrialismo que eu já expliquei. Então, quer dizer, começa a ter ameaça estrangeira. Por isso que, na medida em que o mercantilismo gerou um desinteresse inicial de Portugal pelo Brasil, porque os portugueses, fora o pau-brasil, não viram nada de vantajoso e lucrativo aqui, só talvez a possibilidade de encontrar metal precioso, que não tinha no litoral. Né? Portugal vai encontrar metal precioso no Brasil bem mais tarde. Ou talvez a produção agrícola que pudesse gerar lucro. Então isso não era suficiente para investir. Então Portugal não vai investir. Estava interessado em especiarias e metais, isso não tinha no Brasil. Fez o escambo inicial de pau-brasil, mas tinha ameaças estrangeiras. Então é a partir dessas ameaças estrangeiras e a partir da esperança de encontrar metais preciosos no futuro, como os espanhóis tinham encontrado metal precioso lá em Potosí, no Peru, na Bolívia, na verdade, né, os portugueses tinham esperança de poder encontrar metais preciosos no interior do Brasil também, como os espanhóis encontraram no interior da América do Sul. Então, esses elementos é que vão fazer, além de Portugal começar a ter concorrência no comércio com a Índia, então o lucro da Índia começou a cair, e os portugueses acharam, opa, se o comércio da Índia começar a perder força,
né, o comércio de especiarias, a gente começar a perder o controle, o monopólio do comércio de especiarias da Índia, é necessário ter um plano B. Então a colonização do Brasil vai ser esse plano B. Para compensar a queda no comércio da Índia, quando essa queda fosse realmente perigosa, pela esperança de metais preciosos e para impedir as ameaças estrangeiras de franceses, ingleses e holandeses roubarem essas terras de Portugal. Então, quando Portugal decidir de fato colonizar o Brasil, como é que Portugal vai fazer isso? Seguindo uma lógica. Então, o sistema mercantilista, ele vai ter uma lógica específica para a colonização da América. E essa lógica específica a gente vai chamar de sistema colonial. E o sistema colonial se organiza em torno de um conjunto de princípios e práticas apelidadas de pacto colonial, como se fosse um acordo, né? Um pacto, um acordo entre metrópole e colônia. A colônia é obrigada a tal e tal e tal coisa e a metrópole tem tal e tal e tal poder. Mas não é um acordo, porque a metrópole está colonizando a colônia. É gente da metrópole que está vindo para cá. E essa gente da metrópole vem para cá tendo que seguir as regras de ocupação do território e de desenvolvimento de atividades econômicas e de formação e organização da sociedade que são impostas pela metrópole. Então, o que é o pacto colonial? É um conjunto de 3 características centrais. Primeira característica: a colônia vai ser povoada e administrada pela metrópole. Então a colônia não tem autonomia político-administrativa. Ela é politicamente e administrativamente controlada, gerenciada e regulada pelas leis, pelo governo e pelas autoridades da metrópole. Vão ter autoridades locais? Vão ter autoridades locais. Mas elas têm poder de fazer o que querem? Não, elas são regidas pelas regras que são impostas por Portugal, pela metrópole. Esse é o primeiro elemento do pacto colonial. O segundo elemento do pacto colonial é que a colônia não tem autonomia econômica. O que significa isso? A colônia não decide o que, como, quanto e por que vai produzir. Né? A organização da divisão das terras, como é que vai ter produção agrícola, do que, de que produto, como que vai ser o sistema usado, o tipo de mão de obra, a divisão de terras, pequenas terras, grandes terras, tudo isso, ou melhor, nada disso é decidido pela colônia e por quem mora na colônia. Tudo isso é imposto pela metrópole, porque a colônia tem que ser, sistema mercantilista, lembrem sempre disso, a colônia tem que ser uma economia complementar da metrópole. Tradução: se a metrópole tem os seus produtos comerciais lá, que quer vender na colônia, a colônia não pode produzir nada que vá fazer concorrência com a metrópole. Então, no Brasil, não vai ter o desenvolvimento de, por exemplo, uma forte economia de produção artesanal. Por vários outros motivos, mas também por quê? Porque Portugal também não tinha produção artesanal, produção manufatureira, produção industrial. Mas os portugueses importavam da Inglaterra para revender no Brasil e a burguesia portuguesa ganhar dinheiro com isso. Compra pronto produto industrial na Inglaterra e revende no Brasil. Então não vai ter o desenvolvimento de um industrialismo brasileiro, porque a colônia não pode concorrer com o comércio da metrópole, tem que ser complementar à metrópole. E a colônia é obrigada a produzir o que interessa para a metrópole. Então Portugal vai impor ao Brasil, aos colonizadores do Brasil, aos portugueses que vêm para cá ocupar as terras e colonizar, um sistema de produção econômica que é fabricar e produzir, já que a metrópole mercantilista não quer produzir, a colônia que vai produzir produtos que sejam interessantes para o comércio português na Europa. O que nos leva à terceira característica do pacto colonial, que é a colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. Monopólio comercial metropolitano. Por quê? Para que a colônia só venda para a metrópole, ela passa a ser obrigada a vender por um preço baixo. Por quê? Como todo mundo que estiver aqui na colônia só pode vender para comerciantes portugueses, são os comerciantes portugueses que vão decidir por quanto eles querem comprar os produtos. Claro que eles não vão pagar um preço tão baixo a ponto de levar os fazendeiros aqui do Brasil à falência, porque senão acaba a colônia. Mas vão pagar um preço muito mais baixo do que se os brasileiros vendessem diretamente para a Europa. Porque aí os comerciantes portugueses compram barato aqui, porque a colônia brasileira só pode fazer comércio com os comerciantes da metrópole portuguesa e só aqueles que são autorizados pelo governo português. Por quê? Porque a colônia é administrada pela metrópole, controle total. Então os portugueses compram aqui e revendem na Europa. Compram barato e revendem caro. Para conseguir fazer esse sistema, tem que ter um monopólio comercial metropolitano.
Então essas são as características fundamentais do Pacto Colonial, né? Desse conjunto de princípios e práticas que Portugal vai adotar para colonizar o Brasil. A metrópole domina a colônia, administra a colônia só pode fazer comércio com a metrópole, e a colônia tem que ser uma economia complementar da metrópole. Beleza, minha gente? Então é isso. Essa é a nossa aula de introdução à colonização do Brasil. É entender o que é o mercantilismo, como ele funcionou na colonização, através do Pacto Colonial, entender por que Portugal não se interessou pelo Brasil no começo, o que aconteceu nesses primeiros 30 anos e o que levou Portugal a querer colonizar o Brasil depois. É isso. Então, espero que tenha ficado claro e tamo junto. Até a próxima, galera. Forte abraço.